Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Tudo começou com um telefonema. Atendi no terceiro toque. Jess, Paul começou. Sua voz cortando o silêncio da noite e me acordando do sono mais profundo que tive há algum tempo. Eu acabei de verificar suas vacas e algumas delas escaparam por uma brecha na cerca. Esfregando a mão no rosto, soltei um suspiro frustrado e espiei no relógio na minha cômoda. Os números vermelhos me encararam de forma provocadora. 11h32. Apesar de estar absolutamente exausto, eu sabia que meu funcionário não conseguiria cuidar de tudo sozinho, e essas vacas eram meu ganha-pão. Se eu perdesse mais, ficaria mais furioso que um ninho de vespas. Jess? Paul questionou. Você vai ficar aí dormindo, irmão? Balancei a cabeça, mais para me convencer do que a ele. Sentei na cama e tirei as cobertas. Eu te ouvi, eu só tô muito cansado. Mas eu tô de pé. Um estalo se instalou no telefone antes que eu ouvisse Paul pigarrear e dizer: Sim, elas foram até perto das árvores. Eu tenho certeza que dá para reunir e resolver tudo para você voltar para a caminha. Com um puxão, calcei as botas e as amarrei. Obrigado, irmão. Eu agradeço a sua ajuda. Só deixa eu, acordar direito e tô aí em 2 minutos. Tá bom, vejo você daqui a pouco, disse ele, desligando o telefone. Honestamente, agora que pensei sobre isso, o fato de Paul ter saído tão tarde já era estranho por si só. Eu não sabia o que ele estava fazendo no pasto àquela hora da noite, mas sabia que não era seguro. Nas últimas semanas, vacas desapareceram à torto e à direito e eu me senti cada vez mais desamparado. Alguma coisa tinha que parar, e não seria eu. Quem ou o que estivesse fazendo isso pagaria pelo caos que causaram de uma forma ou de outra. Porque não havia nenhuma maneira de eu simplesmente rolar pro lado e deixar isso acontecer. Olhando no espelho, passei a mão pelo cabelo. Respirei fundo e acendi a luminária. Vesti uma flanela velha e desci bem a tempo de ser pego por minha irmã mais nova. Jess, o que você tá fazendo acordada tão tarde? Ela perguntou, seus grandes olhos castanhos olhando para mim do sofá da sala. Sabe, eu comecei, um pequeno sorriso aparecendo em meus lábios. Eu deveria estar perguntando exatamente a mesma coisa, mocinha. Bufando, ela ergueu o nariz e olhou para mim, com uma tigela de cereais nas mãos. Jovens de 16 anos não precisam de hora de dormir. Ela fez uma pausa e apontou para sua tigela. E além disso, eu estava faminta. E você não sabe cozinhar nada direito. Faminta? Eu murmurei, a palavra flutuando da minha boca em uma respiração sarcástica. Eu não sei por que diabo você usa palavras como faminta. Você precisa aprender a valorizar a minha culinária. Eu brinquei, a minha mão descendo para bagunçar o seu cabelo. Ela torceu o nariz, largou a tigela e revirou os olhos antes de dizer: Você e eu sabemos que é mentira. De repente, percebendo que eu estava calçado, ela ergueu uma sobrancelha curiosa e disse: Para onde você vai tão tarde da noite? Pés com botas caminhando até a porta, estremeci quando ouvi o barulho do piso ranger. Eu realmente precisava substituir isso. Eu tô indo pro pasto. Algumas vacas se soltaram e o Paul precisa de ajuda para reuni-las. Eu devo estar voltando antes do nascer do sol. Eu vou com você para ajudar, ela respondeu, já correndo pro seu quarto para procurar as suas próprias botas. Ava, eu gritei da sala de estar. Olha, não se preocupa com isso, eu tenho certeza que eu e Paul damos conta. Apesar dos meus avisos, observei enquanto ela saía do quarto, com os pés enfiados em botas desgastadas e as tranças soltas, o frizz dos cabelos espetados em todas as direções. Balançando a cabeça, eu ri de sua teimosia, percebendo que essa era apenas uma batalha que não valia a pena travar.
Saindo para o ar fresco da noite, acenei para ela seguir em frente, destrancando minha velha caminhonete e enfiando a chave na ignição. Ava se sentou no banco ao meu lado, as mãos cutucando uma crosta do cotovelo. O velho caminhão engasgou algumas vezes antes de finalmente ganhar vida. E então, estávamos acelerando pela velha estrada de terra, a poeira levantando-se no ar em nuvens finas e marrons. Quando finalmente chegamos ao rancho, Paul não estava à vista. Só ter telefone fixo tinha as suas vantagens e as suas desvantagens, o que nesse momento era a última. Talvez ele tivesse corrido de volta para casa, para sua senhora. Ela era tão grande quanto redonda. Sua barriga se esticava à sua frente como uma melancia madura demais. Essa seria a primeira filha deles, e ela nasceria a qualquer momento. Paul, é claro, estava cada vez mais paranoico com a possibilidade de que algo acontecesse com ela, ou que ela precisasse de algo quando ele não estivesse por perto. Então, ele nunca se afastava muito do lado dela. Embora eu nunca tenha me casado e tido meus próprios filhos, minha preocupação era um pouco semelhante quando Ava ficava fora da minha vista por muito tempo. Então, eu não poderia culpar o homem por fugir se esse fosse o problema. Deixando esse pensamento de lado, fiz uma nota mental para ligar para ele mais tarde. Jesse, Ava chamou, e sua voz cortou a quietude da noite. Ela já havia saltado do carro e estava no meio do pasto, parada bem no meio dele. Ava, é muito escuro aqui. Eu preciso que você fique perto de mim. Não tem como ver o que está escondido por aqui a essa hora da noite. Ah, qual é? Ela gritou de volta. Não seja um bebezão. Mesmo no escuro, eu podia sentir o seu atrevimento. Sua língua de fora para mim, de forma rebelde, enquanto eu lutava uma batalha perdida para não pisar nos incontáveis cocôs de vaca espalhados pelo pasto. De alguma forma, em meu estado de privação de sono, peguei minhas lindas botas em vez das lameadas, endurecidas e sabe-se lá o que mais. Ava, eu tô falando sério, avisei. Eu já tenho que procurar essas vacas e a última coisa que eu preciso procurar é você. Fiz uma pausa, a minha voz severa, mas suavizei um pouco. Escuta, você veio aqui para ajudar, não para atrapalhar, ouviu? Um suspiro exasperado saiu de seus lábios antes que ela finalmente cedesse e encolhesse os ombros. Tudo bem, eu fico por perto. Dei um tapinha em seu ombro e apontei para as poucas novilhas que pastavam ao longo da linha das árvores. Escuta, quanto mais rápido trabalharmos juntos para fazer isso, mais rápido você poderá voltar para casa e comer o seu cereal. Caminhando pelo campo comigo, seus passos se alinhavam com os meus. 3 dela para cada um dos meus, no caso. Vai estar encharcada até lá, ela brincou. Eu dei um soco leve no ombro dela, lançando-lhe um sorriso. Tá bom, eu vou compensar levando você para comer fora amanhã. Seus olhos, de repente, se iluminaram com a oferta antes de ela agarrar o meu braço e praticamente me arrastar junto. Feito, ela disse, um sorriso se espalhando por suas feições. Algumas horas depois, nós dois rapidamente percebemos que reunir as vacas e consertar a cerca demorava muito mais tempo do que esperávamos. Enxugando um pouco de suor da testa, Ava de repente olhou para mim e depois para o que nos rodeava antes de dizer: Você ouviu isso? Se eu ouvi o quê? Perguntei. As vacas mugindo? Cutuquei seu ombro de brincadeira e falei novamente. Sim, é isso que elas fazem. Ela me deu um soco na lateral, estreitando os olhos, e disse: Não, idiota. Parece uma senhora ou algo assim, como se ela estivesse conversando com alguém. Meus olhos encontraram os dela, meu rosto se contorcendo em um ceticismo silencioso. Ava, eu não ouço nada além do vento soprando entre as árvores e daquelas vacas mugindo lá longe. Agora, me ajuda a arrumar a minha caixa de ferramentas para que a gente escape antes que você se assuste ainda mais. Bufando, ela me ajudou a colocar tudo de volta na caixa de ferramentas antes de parar novamente. Eu olhei para ela, parando o que estava fazendo e cruzando os braços sobre o peito. O que é dessa vez? Eu questionei, minhas sobrancelhas levantadas em expectativa. Cara, não tem como você não ter ouvido isso. Ela exclamou, seus movimentos animados enquanto suas mãos voavam para expressar a sua preocupação. Dessa vez foi, sei lá, grave e áspero, como se um homem estivesse falando. Eu ignorei isso, fechando a caixa de ferramentas e pegando-a antes de me virar para ela e dizer: Eu acho que a sua imaginação está ficando um pouco confusa.
Olhando para o meu relógio, me encolhi internamente quando percebi que eram cerca de 2 horas. Ao dar alguns passos pelo pasto, percebi que, de repente, os ruídos noturnos pararam. Parei no meio do caminho, olhando para Ava, e notei que ela fazia o mesmo. Dessa vez, senti uma estranha tensão no ar. A harmonia normal dos mugidos do pasto ficou repentinamente quieta. Os grilos de antes tinham até diminuído, sua música desaparecendo em um estranho silêncio. Tornou-se muito evidente que estávamos sozinhos, e algo nisso parecia terrivelmente desconfortável. Quando consertamos a cerca, as vacas já haviam perambulado pelo campo, decidindo passar a noite sob algumas árvores. A névoa cobria a grama exuberante, cobrindo o pasto com uma névoa quase etérea. Algo sobre isso era estranho e me deixou desconfortável o suficiente para me culpar por esquecer de pegar minha arma na mesa de cabeceira. Jesse, Ava sussurrou, me tirando da minha observação silenciosa. Sua voz ligeiramente vacilante. Virei-me para encará-la, meus olhos observando sua expressão preocupada. Seus próprios olhos arregalados como pires. Ava, o que... Ali. Ela apontou, me interrompendo. Seu dedo tremendo como uma folha. Seguindo sua trajetória, eu parei. Todos os pelos dos meus braços se arrepiaram quando meus olhos encontraram mais 2 perto da linha das árvores. Ava parecia um cervo pego pelos faróis, com os próprios braços arrepiados. Os olhos brilhavam assustadoramente. Um sorriso sinistro fixando-se no rosto da criatura. Um sorriso largo demais para ser humano, exceto pelo fato de que, de alguma forma estranha, era. Apesar dessa coisa estar envolta em trevas, não havia como confundir o contorno de uma forma humana. Envolvi minha mão no braço de Ava rápido, como um raio, e comecei a nos apressar para fora do campo. Ava, eu sussurrei. Você tem que se mover mais rápido. Vamos, você tem que me ajudar também. Minhas pernas davam passos rápidos pelo pasto, mas Ava ainda lutava para acompanhá-las. Tomei uma decisão rápida, agarrando-a e jogando-a por cima do ombro, antes de correr em direção à caminhonete. Joguei nós 2 para dentro, trancando rapidamente as portas e espiando o pasto, esperando ver aqueles olhos brilhantes ainda fixos em nós 2, exceto que não havia nada. Ainda abalado, enfiei a chave na ignição do meu velho caminhão a diesel, torcendo e rezando para que dessa vez não me causasse problemas. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto o tempo passava. Angustiado, esperei que o brilho laranja no meu painel de instrumentos desaparecesse, refletindo a lembrança perturbadora dos olhos daquela criatura. A maneira como eles brilhavam nas profundezas da floresta, apenas aumentando minha ansiedade cada vez maior. Porém, quando o motor ganhou vida, não houve alívio. O turbo mal teve chance de despertar antes que eu conseguisse escapar, disparando pela estrada uma nuvem de carvão espalhada em nosso rastro. Uma tentativa frenética de superar o terror oculto atrás de mim. O que é que foi aquilo? Ava perguntou de repente, seus joelhos dobrados contra o peito, enquanto seus braços os envolviam com segurança. Com uma rápida varredura ao redor, olhei pelo espelho retrovisor e exalei um suspiro de alívio quando não havia nada além de árvores e uma nuvem de terra atrás de nós. Sinceramente, eu não tenho ideia do que foi aquilo. Mas eu sei que eu vou ligar pro Paul assim que voltarmos para casa e vamos resolver tudo isso. A minha voz tremeu um pouco, mas tentei disfarçá-la, limpando a garganta e segurando o volante. A última coisa que eu queria era que Ava soubesse que eu estava morrendo de medo. Jesse, ela disse, com a voz suave e calma, as mãos mexendo em um cordão solto da calça jeans. Não tem problema em ficar com medo. Eu sabia que ela estava apenas tentando me confortar, mas um de nós tinha que ser forte. Então, afastei meu medo da melhor maneira que pude e estendi a mão para dar um tapinha em seu joelho. Eu não tô com medo, respondi, minha voz suave e uniforme. Eu só tô preocupado. Porém, no segundo em que paramos em casa, essa preocupação lentamente se transformou em medo. Algo familiar estava na varanda da frente.
estacionando a caminhonete, pulei e corri até ela. Ali, espalhada pela floresta, havia uma massa ensanguentada. Uma vaca. Contive um suspiro, tentando e não conseguindo acalmar meu estômago enquanto ele borbulhava e se agitava. Em vez disso, me inclinei e vomitei. O cheiro se infiltrando em tudo ao meu redor. Sangue e vísceras se mexiam e contorciam com milhões de vermes. A novilha mal abatida, deitada ali com seus olhos negros e brilhantes, olhando para o teto. Faltando pedaços monstruosos na área abdominal. Levei tudo o que tinha para não vomitar. O som da porta da caminhonete ecoou quando Ava a fechou. E antes que eu pudesse impedi-la, seus pés estavam caminhando pela grama para ficar ao meu lado. Eu a ouvi ofegar antes que ela rapidamente alcançasse sua camisa, puxando-a sobre o nariz para mascarar o cheiro horrível e nojento. Cobrindo meu próprio nariz com a manga da minha flanela, fiz sinal para Ava me seguir para dentro. Eu precisava inspecionar a cabana, mas também queria mantê-la por perto. Juntos, nós dois nos movemos cuidadosamente por cada cômodo até estarmos convencidos de que estávamos seguros. Assim que nós dois demos um ok, nos sentamos no sofá e apenas nos encaramos. Nenhum de nós mencionou que a vaca ainda estava deitada na varanda da frente, mas eu tinha certeza de que, de alguma forma, nós dois sabíamos como ela foi parar ali. A exaustão se agarrou a nós como uma camiseta molhada, mas era evidente que a adrenalina que corria por nossos sistemas nos fazia trabalhar a todo vapor. E foi então que eu vi o telefone fixo na cozinha. Devia ser o Paul. Levantei-me do sofá e corri até o telefone, quase tropeçando nos próprios pés ao atender no primeiro toque. Paul? Eu perguntei, minha voz um pouco alta demais, um pouco desenfreada e muito preocupada. Onde diabos você estava, cara? De repente, a linha estalou e uma voz voltou pelo alto-falante. Jesse, o Paul está... Houve uma pausa, mas o leve tom que a voz tinha era inconfundível. Regina, é você? Onde é que está o Paul? O Paul, ele está... Sua voz vacilou novamente antes que eu ouvisse o telefone sendo arrancado de sua mão e outra voz flutuasse na linha. O tom ao mesmo tempo sinistro e calmo. Eu sinto muito, Jesse, a voz disse, profunda e suave. Paul não está aqui agora. Na verdade, Paul estava apenas atrapalhando. Então eu simplesmente tive que... A voz foi sumindo, a linha estalando novamente. O medo tomou conta de mim e não pude deixar de suar frio. A compreensão finalmente me ocorreu. Essa era a criatura. Em vez de nos seguir para casa, ela correu de volta para casa de Paul. Mas... por quê? Você... A minha voz tremeu. Não, você não... Você matou ele? Sim, eu matei. A criatura sibilou. Quase pude sentir o seu sorriso se alargando diante da minha descrença desenfreada. Sabe, eu vou dizer isso em um jeito que a sua pobre mente humana possa compreender. A senhorita aqui tem um pãozinho no forno. A criatura se prolongou, e então, de repente, ela ficou quieta, me dando um segundo para absorver tudo, e quando finalmente aconteceu, empalideci e quase deixei cair o telefone quando ela disse: "E esse pãozinho não pertence ao Paul."